É isso, então? Muito bem, pessoal. Bom dia. Vamos começar a sessão técnica número 5 do EADCA, com a apresentação do trabalho FastSlam 1.0, aplicado a uma cadeira de rodas inteligente, que vai ser apresentado pelo aluno César Bastos da Silva. O orientador é o professor Hélio. O César faz mestrado e fez graduação na FURC, lá no Rio Grande do Sul, que é a terra também. Então, é muito bom. Então, César, você tem mais ou menos 12 minutos aí para apresentar, e depois a gente tem uns 3 minutos para perguntas. Tá bom? Eu vou aprender o trabalho, então, como eu falei, o FastSlam 1.0. Não é um trabalho algo novo, é um bem clássico da literatura, mas a ideia é só trazer os resultados preliminares da especialização do mestrado. Então, basicamente, ele está organizado aqui na introdução. Eu vou apresentar a problemática, ou seja, uma breve revisão da literatura. A biologia, todo o ambiente simulado que eu construí, e depois o modelo sistemático do veículo, como eu tenho as features do sistema, e o algoritmo FastSlam. Por fim, eu vou apresentar alguns resultados, que são bastante preliminares, e as conclusões. Tá. Então, basicamente, atualmente, a partir de dados tanto da World Health Organization e até do Censo Comum aqui no Brasil, percebe-se que há um evidente aumento no número de pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção e dificuldades funcionais. E isso claramente afeta o conforto e qualidade de vida deles. Visto isso, centros de pesquisa no Brasil e no mundo têm buscado meios facilitadores para que eles consigam continuar não tendo afetado seu conforto e qualidade de vida, que é a tecnologia assistiva. Um exemplo clássico disso é a cadeira de rodas, que inicialmente começou sendo motorizada, e ao aplicar sistemas robóticos, ela se torna inteligente, ou seja, ela consegue auxiliar ainda mais o indivíduo em questão. Elas são divididas em dois ramos, as semi-autônomas e autônomas. A semi-autônoma seria a pessoa tem controle sobre a cadeira boa parte do tempo, só que quando ela necessita desviar de obstáculos, fazer algum movimento que seja um pouco mais complicado para o indivíduo, a cadeira vai tomar o controle. E as autônomas, que é o foco da pesquisa, onde basicamente a pessoa às vezes tem mais dificuldade, ou tem mais dificuldade de conseguir até comandar a cadeira vai exercer todo o controle. Tá. Então a ideia é diferente, levando em consideração também o trabalho realizado pelo Felipe ontem, seria, eu tenho todo um sistema que pode estar controlado, só que a minha cadeira está nesse sistema. E o essencial para me tornar ela autônoma é saber onde é que eu estou no mundo e como é o meu mundo. Então, para isso, eu preciso estudar o Slam, que é bastante estudado na literatura, tem diversos métodos. Só que a ideia é fazer a computação em bordo, ou seja, a computação dentro da cadeira, tem um computador de bordo, e dessa forma há uma alta limitação computacional. Então, para isso, eu busquei os métodos clássicos de Slam, a maioria deles probabilísticos, que são muito simples, já foram bastante validados, e a ideia é só tentar incrementá-los adicionando features diferentes. Então, primeiramente, o ECAF-SLAM, que é o mais clássico de todos, onde eu tenho um vetor de estados, onde eu tenho minha pose do meu robô e a localização dos meus landmarks, as estimações, e a partir das medições eu tento sempre fazer uma melhoria na minha estimativa a partir de fios de calma estendidos. O grande problema desse método é o fato de que a sua complexidade computacional ela vai aumentando exponencialmente à medida que o número de landmarks vai aumentando. O WAVE-SLAM não é um método probabilístico, diferentemente dos outros três, só que a ideia dele é que ele tem informação de tudo que aconteceu desde que eu comecei a movimentar pelo mapa, e isso faz com que ele necessite também de uma complexidade computacional um pouco alta, já que eu preciso ter toda essa memória ao longo do tempo. Visto isso, mas ele tem uma performance melhor de ECAF, mas necessita de muito mais memória. E o Monte Carlo, que é Monte Carlo Localization, normalmente, ou pode ser também o Adaptive, ele é considerado um filtro de partículas. Basicamente, eu tenho diferentes partículas jogadas pelo mapa, e elas vão andando e cada um vai ter seu peso. Eu vou vendo a probabilidade, aí eu vou fazendo uma reamostragem das partículas, e eu vou ter sempre uma localização mais específica. Por fim, eu tenho o FastSlam 1.0, que foi o que eu escolhi inicialmente por agora, que ele vai depois ser atualizado. Ele basicamente meio que pega características parecidas de cada um. Ele utiliza filtro de calma entendido para cada landmark, que é o grande diferencial. Ele também utiliza filtro de partículas,
E ele vem da premissa de que ele vai ter um resultado ótimo caso eu tenha informação de tudo. Mas eu não preciso necessariamente guardar todas as informações, porque o filtro de Kalman, por ser incremental, ele me concede essa informação. Então, visto isso, eu uma breve visão dos métodos que foram aplicados à cadeira inteligente na literatura. A ideia aqui é mostrar não só os métodos de localização, mas também os sensores quais eles utilizaram. Por exemplo, em Navin eles usam o RealSense L515, que é se fosse um Kinect. Ele utiliza a odometria visual, mas mostra que a odometria visual tem problemas na sua utilização devido à iluminação. Tavanini e Júnior usam o AMCL, que é o Adaptive Multi-Car Localization, com LiDAR. Só que o Júnior adiciona landmarks artificiais, que é o ARUCO. Só que ele fala que no momento que eu detecto o ARUCO, eu consigo praticamente zerar o erro do sistema. Lembrando que o Monte Carlo Localization ele não utiliza a ideia de que eu tenho a probabilidade de estar no local, ele vai estar sempre algo mais linear. E por fim, ele usa o EdgeBD e o LiDAR, e fala que se eu usar mais de um método de localização de landmarks, eu vou ter um método mais eficiente. Visto isso, qual que eu devo usar? Câmeras, LiDARs ou radares, por exemplo, que são os sensores que podem ser utilizados para isso. Como câmeras sem iluminação, os lidares 3D principalmente são mais caras computacionais, e lidares 2D vão ter limitações de detecção de features, a ideia seria utilizar uma combinação de ambos, como câmeras e LiDARs. Nesse trabalho eu vou apresentar só os lidares, que é um trabalho preliminar, mas um trabalho no final da dissertação, a ideia seria adicionar também as câmeras. Então, o objetivo é implementar o FastLan em um robô genérico, que vai representar a cadeira, porque basicamente a ideia que vai diferir o que é a cadeira no robô genérico vai ser só um modelo cinemático, que é bem bastante parecido. Vou comprovar a aplicabilidade e o baixo tempo de execução do FastLan. Então aqui eu tenho vou usar o Pioneer 3DX, que tem um laboratório que eu fiz uma simulação no papel assim, com unidade de 130 graus. Isso vai ser aplicado no FastLan 1.0. E a conexão entre a simulação e o meu algoritmo é feita pelo Ross. Aqui eu tenho um ambiente simulado, principalmente bastante simples, só paredes, eu não tenho, por exemplo, móveis, que vão ser selecionados depois para aumentar com a flexibilidade do meu ambiente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu penso num sistema de SLAM é basicamente a odometria, ou seja, é a primeira aquisição da atualização da posição do meu veículo. Então, basicamente, a minha odometria ela vai relacionar a velocidade da roda direita com a velocidade da roda esquerda, para possível das equações. Só que eu preciso transformar esse meu sistema, que é contínuo, num sistema discreto, então aqui foi utilizado o método de Young, que é basicamente, o Δx é a diferença entre meu valor atual e o valor antigo. E eu preciso detectar as features, ou seja, preciso detectar coisas no meu ambiente que façam que me auxiliem a indicar onde é que eu estou no ambiente. Visto isso, um método bastante utilizado tanto em visão computacional, como também mais utilizado com LiDARs, bastante estudado, e sabe que é o mais eficiente entre todos eles, é o Split Emerge. E basicamente ele vai tentar pegar retas na minha nuvem de pontos e a partir disso pegar os cantos da nuvem. Então ele divide em duas etapas do split, onde eu pego minha nuvem de pontos e eu vou pegando diferentes retas, até que eu não consiga mais separar em retas. Depois vai ter a fase do merge, que é basicamente essa parte aqui, quando eu tenho duas retas muito próximas, ou praticamente colineares, ele vai merger elas. E o FastSLAM 1.0, aqui eu vou só dar um overview de como é feito o algoritmo, não vou entrar mais na parte matemática, mas basicamente eu vou ter, então, eu vou ter N partículas, baseado no filtro de partículas, vou ler meus sensores e aplicar o Split Emerge para ter os landmarks iniciais do meu sistema e inicializar o filtro de calma estendido de cada landmark, ou seja, lembrando que essa é a grande diferença dele do filtro de calma normal. Ele vai utilizar um filtro de calma individual para cada landmark, o que faz com que ele tenha um ganho computacional. Então, o meu loop principal vai ser a mesma coisa. Eu pego a medida dos meus sensores e para cada partícula eu vou fazer a movimentação de acordo com o modelo, obter a pose estimada, que é um contraponto, um ponto ruim do FastSLAM, isso que eles atualizam a pose somente com o modelo, e eu vou atualizar a posição do landmarks via o filtro de calma estendido. Aí eu vou calcular o peso para cada partícula. Esse peso ele vai ser utilizado na etapa de reamostragem, que é uma etapa bastante importante, onde eu tiro as partículas que têm menos probabilidade de estarem corretas. Então, basicamente, aqui seria uma roleta com N setas, onde quando eu giro,
E cada espaço da minha roleta vai ser proporcional ao peso do peso da minha partícula. Então, eu fiz 2 experimentos. Eu basicamente quis testar primeiro o meu algoritmo Splitter Merge e o meu algoritmo FastLAM 1.0. Aqui, eu deixei o robô parado aqui no meio do ambiente e eu apenas detectei os landmarks no mapa. Aqui é possível ver que ele detectou os 4 landmarks, aqui. E tem as posições bastante próximas. O meu FastLAM, aqui eu tenho 2 setas. A seta vermelha é o meu ground truth e uma seta azul bem pequenininha aqui que ele publicou as minhas partículas do lado. Então, basicamente, ele saiu aqui do meio, andou e fez uma pequena curva. Pode ver que eu tenho os landmarks encontrados bastante próximos dos esperados. Tem um mapa adequado. O erro da odometria ainda é baixo. Só que, à medida que meu veículo se movimentar mais, você pode ver que aqui, a seta azul já está bem distante do meu ground truth, ou seja, meu erro de odometria já aumentou. Isso fez com que eu encontre muitos landmarks falsos positivos e eles começam até desviar um pouco da localização esperada. Então, com isso, concluo que o sistema de FastLab foi bem implementado, ressalvando a fato dos problemas já conhecidos do FastLab 1.0. Houve êxito na detecção do landmark pelo Splitter Merge e o incentivo a implementar o FastLab 2.0, que basicamente que é um trabalho já antigo também, a ideia é atualizar minha pose não somente com a pose do modelo do veículo, mas também com a posição relativa aos landmarks. Como eu comentei, outra possível adição que vai ser realizada seria outros tipos de detecção de landmarks, tanto artificiais como naturais. Ou seja, artificiais seria claramente adicionar marcadores ARUP ou QR Codes, por exemplo, que facilitam também a detecção e no futuro podem ser substituídos por um algoritmo de detecção de objetos na mesma relação. A ideia também da detecção de algoritmos naturais é detectar cantos que vai fazer uma relação com os cantos detectados no Splitter Merge. Obrigado, César. Pessoal, nós temos tempo aí para perguntas. Vou fazer uma pergunta. Na verdade, 2. Só confirmando, pelo que eu entendi, então, os erros que você encontrou, eles assim, já eram esperados, já estão descritos na literatura, por causa do método mesmo. A ideia também é sempre o 2.0 é melhor, porque ele até já, desde antes. Como eu só atualizo a pose de odometria, e eu vejo minha posição relativa, a posição dos landmarks, minha posição, então vai sempre aumentar. Certo. E outra dúvida que eu tenho, os métodos de SLAM, em geral, eles são independentes do tipo de sensor que você tem? Se você tem uma câmera convencional, radar... Os métodos probabilísticos, sim, porque eles dependem mais das features que eu encontro no meu mapa. Aí o sensor ele vai entrar como a covariância do meu sensor. Ou seja, eu tenho a probabilidade do meu sensor estar mandando a informação correta. Entendeu? O LiDAR tem slide, tem uma probabilidade de 10% de erro, a câmera pode ter um pouco menos, e o radar às vezes até mais, basicamente. Obrigado. Mais uma pergunta? Então, essa questão que você... Só um pouquinho uma coisa de gaúcho. Não para mim era normal. Você falou a questão do... Você tem a probabilidade de erro para o sensor. Então, o método de melhor, você consegue ter um sensor mais barato, que compensa isso ou não? O sensor mais barato é assim. Aí vem uma ideia de como o filtro de Kalman funciona. A ideia dele, eu sempre trabalho com gaussianos. A minha odometria ela tem uma gaussiana, ou seja, eu vou ter a minha média e vou ter minha covariância. Aí no momento que eu adiciono outro sensor, ela vai ter também somente a covariância. No momento que eu fundo essas duas informações, ele me diz que eu vou ter um resultado mais preciso, eu vou ter uma curva menor. Então, se eu tenho um sensor menor, eu vou ter a minha curva gaussiana vai ser mais fechadinha. Então, o meu resultado vai ser mais confiável. Obrigado, César. Obrigado, pessoal. Vinícius, está na frente? Vinícius,
Eu devia te apresentar, mas eu não sei nada de você. Então, eu vou falar do trabalho e você apresenta a sua apresentação. Então, a gente tem o trabalho, o Path Planning and Parametrics Coupling for Rovers in Lunar Terrain. Vai ser apresentado pelo Vinícius e orientado também pelo professor Érico. Se apresente, por favor. Bom, novamente, né, meu nome é Vinícius, sou orientado de doutorado do professor Ed Homer e comecei o doutorado recentemente, então eu ainda não tenho resultados para apresentar, né, na verdade, o que eu estou trazendo aqui é o meu projeto de doutorado. São os São os botões. laterais. Isso. Deixa eu só ligar de novo. Então, o título do projeto é Path Planning and Thermomechanics Coupling for Rovers in Rough Lunar Terrain. O tema que eu estou abordando aqui é rover, para exploração lunar. O que eu vou desenvolver, na verdade, é modelamento e simulação. Existe uma equipe de pesquisa no Japão, que é parceira do professor Eric, e lá eles trabalham com construção e tem parceria até para enviar esses rovers para o espaço. Né? Um pouco da agenda aqui do que eu vou apresentar, eu vou falar da proposta, da motivação do trabalho, introduzir um pouco do que é terra mecânica, como que eu vou fazer a validação experimental, falar do software de simulação de robótica que eu vou usar e falar de experimento em bancada de testes. Tem dois tipos de experimentação que eu vou mostrar. Então, a minha proposta é desenvolvimento de modelos de terra mecânica para o regolito lunar. O regolito lunar é o nome que se dá ao tipo de solo que se encontra na Lua. E esse termo terra mecânica é justamente a análise do contato entre a roda e o solo. Descobrir as forças e fenômenos que acontecem. Aí, uma vez desenvolvido esse modelo, a ideia é integrar como um plugin dentro de um simulador de robótica, fazer uma validação experimental e ajustes também de parâmetros do modelo e fazer acoplamento com um algoritmo de path planning. Então, a grande ideia desse trabalho aqui é realmente unir esses dois campos, né? Porque o path planning tradicional mais simples tem só obstáculos discretos aqui e a ideia é que quando você tem uma topografia de terreno, tem inclinações e regiões onde você tem mais ou menos risco de escorregar e de atolar. Então, a modelagem e simulação desse tipo aqui, acoplada com o path planning, pode levar a, digamos, outros caminhos que não óbvios, assim, que não são uma linha reta, que evitam riscos e também economizam energia. Então, a motivação desse trabalho é que atolar, quando você tem uma missão desse tipo, né, em cima do veículo, é crítico, porque basicamente você perde missão, perde dinheiro do que você fez. É pouco provável que você consiga fazer manobras lá que tirem o veículo daquela condição e também ficaria caríssimo tentar mandar outra missão para mandar um guincho lá para desatolar. Né? Os simuladores atuais de robótica, eles não consideram meios deformáveis, né? O que chamamos de meios deformáveis seria, por exemplo, o pneu, que não é o meu caso aqui, mas é o solo que não é um solo rígido, né? Que pode fundar, deslizar e ter esse tipo de fenômeno. Eu pretendo obter caminhos ótimos que consideram a segurança aqui contra atolamento mesmo, evitar que seu veículo fique preso, e economia de energia que se gasta aqui nos motores das rodas. Aqui um pouco sobre a Lua, né? Esse trabalho tem a ver com uma iniciativa do pessoal lá no Japão, onde o meu orientador fez o doutorado, pós-doutorado dele, de procurar água na Lua. Né? Na verdade, já descobriram que tem água gelada na Lua, só que não está muito conhecido a posição e a quantidade. Então,
existe a ideia de mapear a água da Lua, porque isso vai permitir instalar tipo um espaço-porto ou criar, sei lá, planos de construir estruturas mesmo na Lua. Essa questão de onde está a água e que quantidade é interessante ter um mapeamento. E está mais no lado escuro da Lua, né, que eu coloquei aqui. Você não tem energia solar para carregar as baterias. Portanto, é o dark side of the moon. Levando isso em conta, é interessante você ter um sistema que consiga um mínimo de energia, né? Levando em conta também esse aspecto de termomecânica. E tem a questão das marcas da roda que você deixa no solo, né? Aqui no caso, estou falando de simulação. Tem duas formas possíveis de fazer isso. Você pode simplesmente colocar uma textura, como foi demonstrado aqui, né? Só com a textura você já tem uma representação ali no simulador. Ou você pode ter um caso em que você, de fato, deforma aqui os grãos do solo dessa região e você tem em 3D a marca colocada. Ter esse tipo de coisa é interessante para você poder usar câmeras que estariam instaladas aqui no rover, olhar para trás, para essas marcas, ver se essas marcas estão retas ou estão tortas, estão indicando no deslizamento, e com isso criar sistema de controle que permita você seguir linha reta, corrigir trajetória. Aqui sobre terramecânica, né? Na verdade, esse termo terramecânica significa interação entre solo e roda. E ele é relativamente antigo, é usado também para veículos off-road, né, veículos todo terreno. E o tipo de fenômeno que pode acontecer, você pode ter deslizamento longitudinal, né, que quando você coloca força ali nas rodas, você não consegue avançar do mesmo tanto que você colocou de rotação na roda. Você pode ter deslizamento lateral, ou quando você está andando num terreno que é inclinado lateralmente, você pode ir escorregando para o lado, ou quando você dá comando de esterçar as rodas e você não consegue esterçar tudo aquilo que você comandou. Então você está avançando meio reto, isso é um deslizamento lateral. Aí você pode ter um certo afundamento enquanto você anda. Isso não necessariamente vai levar você a atolar, mas você vai gastar mais energia se você estiver afundando bastante enquanto você faz seu percurso. E tem o risco realmente de você atolar numa posição e não conseguir mais sair dali. E aí, como analisar esse problema de terramecânica? Tem abordagem experimental, que você tem uma série de penetradores para você colocar no solo, no caso aqui na Terra, né? Formato de placa, formato de estaca. E aí você, através de um equipamento, você avança esse penetrador e vai medindo força. E com isso você consegue tirar parâmetros da constituição do solo. Existem equações analíticas para isso, mas equações analíticas, na verdade, elas são semi-empíricas, porque você tem uma série de parâmetros que você precisa alimentar, que você tem que ter a caracterização do solo, algum experimento, e tem cálculo numérico na simulação. E o mais conhecido para esse caso é o método dos elementos discretos, em que você efetivamente coloca forças partícula a partícula e vê o movimento delas, a evolução no tempo. Então, o sistema que eu desejo aqui com esse trabalho, eu quero que tenha as seguintes funções. Avaliar as inclinações do solo em cada ponto assim, da grade do meu mapa, então, ter a inclinação, efetivamente, o grau de agregação do solo em cada ponto do mapa. Com essas duas informações, eu posso criar um mapa de custo para tráfego na região, né? Aqui no meu caso não é só custo, é custo e risco, né? Tem um módulo que avalia o risco, né, dado um determinado caminho, fazer um cálculo que tem um parâmetro de probabilidade de ficar atolado naquele caminho, e um módulo para estimar a energia consumida para um dado caminho. Aqui é o equipamento de experimento de termomecânica. Nele você tem um carrinho aqui na parte de cima, pode deslocar nesse eixo, e nesse carrinho está preso uma roda. Então aqui é um único eixo de movimento, só que como essa roda aqui ela pode inclinar, pode esterçar, né? Então você pode reproduzir todas as condições, assim, se estivesse escorregando lateralmente. Tem também um posicionador vertical. Com esse posicionador vertical você testa diferentes
grau de afundamento da roda de solo enquanto você faz o percurso. Aqui tem sensor de forças e torques nos 3 eixos. E aqui realmente a roda, né? Esse tipo de equipamento está disponível na universidade lá no Japão, onde o professor fez o doutorado dele. Aí eu pretendo fazer parte do trabalho de modelo de simulação aqui e tentar fazer algum intercâmbio lá para poder usar esse equipamento e validar o meu modelo. Aqui é o simulador de robótica que eu vou usar, que é o Copilot Sim. A ideia de usar esse simulador de robótica é que o professor, o orientador desse trabalho, ajuda, contribui no desenvolvimento do simulador, principalmente em plugins, né? Colocar plugins aqui. Então, tem um acesso relativamente fácil ao desenvolvedor. Caso tenha alguma dificuldade, algum bug no código, ficaria mais fácil de debugar. Então, como eu falei, a integração do módulo de cálculo de terra mecânica como um plugin dentro desse simulador. Isso vai permitir tanto o uso para o meu trabalho, para a minha proposta, como fica uma contribuição para qualquer uso de robótica que se faz desse simulador. Aqui é uma foto de um Lunar Test Bed, a bancada de testes de terra mecânica que tem na Universidade de Luxemburgo. E aqui cabe um rover inteiro para você testar. Testar o seu veículo, no caso, testar o modelo de simulação. Coloquei aqui um passo a passo do que eu pretendo fazer, né? Está no início do trabalho, 4 anos de doutorado, não sei quantas etapas eu vou conseguir de fato desenvolver, né? Mas a ideia nesse experimento aqui é fazer escanear a topografia dessa região, passar o rover aqui, gravando todos os dados de posição e de odometria e torque nas rodas. Depois de ter feito esse experimento e gravado, replicar ele dentro do simulador. Eu proponho primeiro com um movimento simples à frente, né, sem controle, comparar e com essa comparação validar o modelo ou investigar diferenças e fazer ajustes, né? Então, tentar usar algum sistema de controle existente para fazer algo que não seja só o movimento à frente sem controle, né? Controlar ou seguir um caminho. Bom, é isso, eu deixo aberto para perguntas e comentários. Obrigado, Vinícius. Pessoal, temos tempo para uma ou duas perguntas. Na parte do descanso, desse canhar, já com o motor nessa hora. Quando eu peguei esse canhar, por exemplo, não tem utilidade. Não, aqui eu estou falando de fato escanear escanear a disposição da topografia do terreno que está colocada aqui, sem o rover, porque eu preciso dessa topografia dentro da simulação para poder fazer uma replicação do experimento virtual. Aqui é sem o rover, mas tem a questão de, ao final desse trabalho, desenvolver um sistema que controla com a câmera do rover e olha as marcas do solo. Porque quando for usar na lua mesmo, teria alguma forma que já tem um pedaço de Sim. Bom, nesse caso eu considero o próprio veículo, né, que está levando esse rover, vai pousar, né, tirar algumas imagens quando está chegando e também as câmeras e sensores do rover para fazer esse mapeamento fotográfico em tempo real. Essa que seria a ideia. Obrigado. Professor Lê? Obrigado pela apresentação, bem interessante.
você está, né, pretendendo fazer. Eu queria saber, assim, deu tempo já de considerar alguns algoritmos que já tem em mente, né, para ser usados, né? Se já tem alguns métodos que você pretende talvez variar ou alguma coisa assim em mente? Algoritmo de planejamento de território, o A estrela, o Graph Exploring eu não fiz, né, o RRT e o RRT estrela. Isso que eu verifiquei na literatura e que eu pretendo combinar com o modelo de terra Acho que tem também, acho que algumas coisas, né, no SARS, aqui o Learning, né, acho que, não sei se você chegou a ver já nesse sentido, mas talvez possa ser interessante. SARS é o Learning. Isso aqui não será. Legal. Dá uma olhada. Interessante. Isso é aprendizado por reforço? Isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Pessoal, nós vamos passar então agora para a nossa terceira apresentação, que é do trabalho Otimizações em Operações de Criptografia Pós-Quântica baseado em reticulados para ambientes restritos. O trabalho vai ser apresentado pelo Felipe Campado, que é aluno de mestrado do professor Marco, e fez FATEC em Presidente Prudente. Isso. Perfeito. Olá pessoal, bom dia. Bom, uma introdução inicial sobre o que é criptografia pós-quântica, né? Como estamos atualmente nesse mundo pós-quântico relacionado aos sistemas criptográficos. Também passar sobre os reticulados, né, que são um programa matemático que são utilizados por esses tipos de algoritmo. O Learning with Errors, que é um problema que usa reticulados para criar um criptosistema. O Crystal Skyber, que é um algoritmo pós-quântico já padronizado, que se baseia numa variante do Learning with Errors e de finalizar com alguns experimentos já feitos com esse algoritmo. Então a gente vê uma crescente em trabalhos que buscam desenvolver um computador pós-quântico. Esse computador ele utiliza mecanismos da física quântica para expandir a capacidade computacional. Porém, um dispositivo desse funcional, alguns riscos à segurança de comunicação são trazidos, né? Entre eles a quebra de mais rápida, né? A facilidade para quebrar algoritmos de criptografia de chave pública que utilizamos atualmente. Esses algoritmos de chave pública, eles se baseiam basicamente em dois problemas matemáticos, né, que é a comparação de números, de grandes números, e o de logaritmo discreto. E há uma proposta feita em 94 por Shor, de um algoritmo que, se aplicado no computador quântico, teoricamente, ele quebraria esses sistemas em tempo polinomial. Daí surge uma necessidade de desenvolver novos esquemas criptográficos, né, que sejam resistentes a ataques de computadores quânticos. Com base nesse problema, o NIST lança um concurso em 2016 para a escolha desses novos criptossistemas. Esses criptossistemas que foram publicados, eles se baseiam basicamente em alguns programas matemáticos mais usados, né? São eles baseados em códigos, baseados em reticulados, os que usam polinômios multivariados, os baseados em hash e isogenias. Né? Depois de 3 rodadas, 82 candidatos iniciais, já foram padronizados 4 algoritmos, um para a chave pública, que é o Crystal Skyber, e outros 3 para assinatura. Né? Uma 4ª rodada ainda continua avaliando novos possíveis candidatos para serem padronizados. Né? Desses 4 algoritmos, já padronizados, né, 3 são baseados nos problemas de reticulados, né, então a gente vê uma tendência na escolha de algoritmos que utilizam esse modelo. E o que são reticulados? Né? Então, os reticulados, eles são, dados alguns vetores linearmente dependentes, a gente faz uma combinação linear desses vetores, né? E o resultado é uma estrutura no espaço simétrica, né, que a gente chama de reticulado. Essa estrutura ela tem algumas conjecturas que são difíceis de resolver e elas podem ser aproveitadas para desenvolver algoritmos criptográficos, criptosistemas.
Então, antes de mostrar quais são esses problemas, então, um exemplo de reticulado ali, né, a gente tem dois vetores base, né, linearmente dependentes do 1 e B2, a gente faz uma combinação linear deles e gera um ponto no espaço. Ali tem um exemplo, o vetor V, né, mas todos os outros pontos que são representados por vetores são combinações lineares desses dois vetores base. E quais são os problemas que a gente pode utilizar na criptografia? Né? São basicamente dois, né? Problemas de difícil solução, né? São basicamente dois. O Shorted Vector Problem, que é dado dois vetores base, a gente precisa encontrar o vetor mais próximo da origem que pertence ao reticulado. Né? No nosso exemplo ali, o vetor S. E o segundo problema é o Closest Vector Problem, CVP, que é, dado um vetor qualquer no espaço, ele está representado por Z, a gente tem que encontrar o vetor mais próximo pertencente ao reticulado de Z. No caso ali, no nosso exemplo, é o vetor T. Aqui, esses exemplos que foram passados, eles são simples, né? Porque a gente tem um reticulado bidimensional, as bases que formam esse reticulado, elas são pequenas, né? Mas o problema ele aumenta quando há mais dimensões, o reticulado passa de 3 dimensões, e os vetores base, eles são, quanto menos ortogonais, mais difíceis são os problemas, e quanto maiores esses vetores também, mais difícil fica o problema de resolver. Então, com base nesses dados, né, então a gente tem em 2005 uma proposta chamada Learning with Errors, que utiliza reticulado, ela é baseada em reticulado, que é para criar um criptossistema que usa equações lineares sobre um modo primo inteiro Q. Então, qual que é o processo para a criação desse criptossistema? Né? A gente precisa de dois elementos, que são a chave pública e privada. Né? A nossa chave secreta, ela é um vetor de tamanho S, de tamanho N, com elementos inteiros, né? Que vão de 0 até Q-1, que é o nosso primo que a gente definiu anteriormente. Depois a gente tem uma matriz A, N por N, ela possui elementos inteiros também de Q até -1. E, por fim, a gente define um vetor pequeno, com valores pequenos de erro. Né? Então, a gente vai ter algo mais ou menos desse tipo. Né? A gente vai ter uma matriz definida, com elementos inteiros, a gente define um vetor secreto, faz uma operação de multiplicação, soma com um vetor pequeno de erros, e o resultado é um segundo vetor. Os valores em azul eles acabam sendo a nossa chave pública, e o valor em vermelho é a nossa chave secreta. A ligação com reticulados, né? Do modelo Learning with Errors com reticulados. Então, dado as bases, então as nossas bases no exemplo anterior é aquela matriz A, a gente tem as operações, a combinação linear, né, com o vetor S, e aí quando a gente adiciona, e a gente cai num ponto do reticulado, né? Só que quando a gente adiciona um vetor de erro, um pequeno vetor de erro, a gente tem um deslocamento que sai do ponto do reticulado. Então, a dificuldade de encontrar esse vetor inicial S, que é da combinação linear, depois que eu somo o erro, é muito difícil, né? Eu não sei qual dos pontos foi originado o meu vetor resultado da combinação linear. Bom, o Kristallskyber, então, ele é um algoritmo de chave pública já padronizado, como foi dito anteriormente, que usa uma variante desse Learning with Errors, chamado módulo Learning with Errors. Agora, ao invés de ter inteiros, eu vou ter um polinômio modular. Ele possui as 3 operações básicas, né, do algoritmo de chave pública, né, que ele gera as chaves, faz a cifração e decifração, ou encapsulamento e desencapsulamento. E quais foram os experimentos? Né? Nós pegamos esse algoritmo, Kristallskyber, e escolhemos 2 ambientes restritos. Né? Um ambiente ARM-M0, utilizamos a linguagem C, e um outro ambiente restrito, utilizando switches programáveis com a linguagem P4. Né? Então, o foco foi verificar como implementar esses algoritmos nesses ambientes que são restritos e como otimizá-los e verificar a eficácia nesses ambientes. Então, o primeiro ambiente restrito é o ARM-M0, uma plaquinha com pouca memória disponível, né? A gente tem 16K de memória, esses 16, 3 são usados pelo ambiente, então a gente tem 13, no fim, disponíveis para rodar o algoritmo inteiro. Né?
A gente conseguiu executar as 3 funções, né, geração, cifração e decifração do Kyber. Porém, teve que fazer algumas modificações, substituir, por exemplo, o uso da biblioteca OpenSSL para geração de número aleatório, né? Então, a gente fez uma implementação usando linguagem C mais simples, usando a função srem. E também trabalhamos com algumas funções hash, que é usado pelo Crystal Kyber, né? Porque além do módulo Learning Fails, ele aplica algumas funções hash para incrementar a segurança do algoritmo. E aí medir a eficiência de cada função, que essas funções são pesadas, né, para medir o impacto de cada uma na eficiência do algoritmo. O outro ambiente é o P4, em switches P4, né, switches programáveis com P4. O P4 é uma linguagem que a gente usa para definir em um switch programável, né, a gente tem uma separação do plano de controle de dados, né, então a gente usa o P4 para programar ali a parte de dados de um switch. Só que essa linguagem ela tem algumas limitações, né? Ela permite apenas operações aritméticas simples, então a gente não tem, por exemplo, módulo, divisão, a gente não tem hashes seguros e também não temos loops, né? Então a gente só consegue trabalhar com loops desenrolados, né? Até o momento foi feita uma tentativa de viabilizar, está sendo feita uma tentativa de viabilizar o Kyber nesses switches programáveis em P4. Bom, então as conclusões, né, da pesquisa do momento, né, é que tem um risco iminente aí nas comunicações, na segurança das comunicações, né, caso surja um computador pós-quântico. A contramedida é justamente esse processo de escolha dos próximos padrões de criptografia pós-quântica, que é o PQC, e a gente viu aí que tem uma tendência na escolha nos baseados reticulados, né? Só que esses criptossistemas eles são mais pesados computacionalmente, precisa de implementações mais otimizadas, né? Tanto em dispositivos com hardware restrito ou em dispositivos que têm a linguagem em si, o ambiente de desenvolvimento é restrito. Então, buscou-se otimizações nessas operações, busca-se, né, otimizações no decorrer da pesquisa no ARM. Já no switch, ainda não está definido se é possível implementar o algoritmo inteiro ou não, né? Nesse passo atual da pesquisa. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado, Felipe. Pessoal, temos dúvidas, perguntas? É uma pergunta. Essa tendência por escolha de algoritmos baseados em reticulados, qual o motivo? De fato, pela segurança, sim, fácil implementação? Você saberia dizer? Assim, o ponto-chave até agora assim, de usar reticulados é fazer uma geração de chaves usando o módulo Learning Fails, que é a base do Kyber. Ainda não é um Kyber porque o Kyber envolve usa função hash, usa polinômios muito grandes, né? Mas só a geração de chaves isso já foi possível, né? Na verdade, fazer tem que ter mostrado no código, né? Mas você consegue ter um loop desenrolado. Ele não é um loop... Só que você tem uma economia de código, porque você faz a função uma vez e você só coloca embaixo as chamadas dela com os rounds, vamos dizer assim, né? E depois você chama ela novamente nos actions, né? Então, assim, ele acaba economizando o código, porque eu não preciso ficar... Vamos supor, se eu faço uma operação de módulo, faço um cálculo qualquer, e eu preciso fazer isso para todo o coeficiente. Aí eu teria que repetir essas 3 linhas para todo o coeficiente. Aí eu faço só uma vez e só replico as chamadas. Foi esse A implementação você fez no MP2, né? Isso, por enquanto está não. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado. E agora nós temos a última apresentação, que é a apresentação do Érico. O Érico é nosso aluno de graduação, orientado pelo professor Mário, e vai apresentar o trabalho alinhado com o TCC, que é a avaliação de esquemas pós-quânticos de assinatura baseada em atributos. Bom dia. Então, para começar, eu vou só fazer uma explicação do que são assinaturas digitais.
A gente trata as assinaturas que são artefatos digitais, inicialmente, então, basicamente, um conjunto de bytes, que eles são associados a uma mensagem específica, que pode ser, por exemplo, um arquivo de texto, ou pode ser um arquivo binário qualquer, e, normalmente, uma chave específica também. A questão importante é que essa associação é exclusiva, então, é aquela mensagem e aquela chave. Quando a gente tem a chave, a gente tem duas partes dela. Tem a chave privada, que é que você utiliza para gerar uma assinatura, e você tem a chave pública, que é que você utiliza para verificar uma assinatura. E aí, normalmente, essa chave ela tem uma associação direta da chave para alguma identidade. Pode ser, por exemplo, um indivíduo, pode ser uma empresa, mas tem essa associação. Aí, o processo de usar a chave é bem direto. Você, ignorando a parte de implementação por baixo, mas o alto nível seria: você cria a chave, você utiliza essa chave para assinar uma mensagem, e, finalmente, você, um terceiro, vai utilizar a chave pública para verificar que essa assinatura corresponde àquela mensagem corretamente. E uma questão importante também é que as chaves públicas, elas podem ser certificadas, normalmente assinadas, no processo meio que recursivo, por alguma autoridade certificadora. Então, para você saber que você pode confiar nela ou não. Agora, então, esse trabalho ele é sobre um tipo de assinatura um pouco diferente. São chamadas assinaturas baseadas em atributos. E a questão é que, ao invés de você utilizar uma chave, você verificar essa assinatura com uma chave pública que é atrelada a uma identidade específica, você verifica essa chave verifica a assinatura com um conjunto de atributos. E esses atributos eles são certificados por uma autoridade certificadora, que agora ela é necessária para esse sistema funcionar. E a questão importante é que essa assinatura é anônima. Então, tanto um terceiro for verificar, e até mesmo a autoridade certificadora, ele não consegue saber quem gerou aquela assinatura. Exemplos de atributos são, por exemplo, no contexto da universidade, você pode ter que o aluno pertence a algum departamento específico, que ele tem um coeficiente de progressão maior que 80%, e, por exemplo, já cursou uma disciplina como EA 871. E aí você poderia usar isso daí para um caso de fazer os alunos avaliarem como a disciplina de EA 871 influenciou o curso deles. Então, você consegue ter certeza que essa avaliação veio de alguém que tem a experiência, já passou pela disciplina, já teve um tempo de curso e poderia colocar essa opinião aí, mas você não está falando quem foi, então o aluno pode se sentir mais livre para explicar o que quer que seja. E aí, no conjunto de uma empresa, é uma coisa semelhante. Então, por exemplo, pertence à área de projeto da empresa e está nela há mais de 5 anos. Então, agora, a partir dessa questão dos atributos, a gente tem vários usos práticos. Um exemplo, por exemplo, votações anônimas. Então, principalmente a questão, por exemplo, de pertencer a algum departamento, e aí você sabe que aquele voto é válido e poderia ter sido feito, mas você não está revelando quem fez. Você pode ter, por exemplo, a variação entre pares, que é uma variação anônima entre pessoas da mesma empresa, e aí, novamente, você quer anonimato para que as pessoas possam ser honestas, mas você quer ter certeza que é genuína também a informação. E aí, um uso um pouco removido da relação entre pessoas é a questão da coordenação de uma rede de veículos inteligentes, em que você está andando na rua com o seu carro, comunica com outro carro para passar informações de movimento, ou passar informação do que vai fazer, e aí você não quer que fique passando a sua identidade para todos os outros carros e nem receber de todo mundo. Então, dessa forma, você garante que a informação pode ser confiável, mas você não está revelando tudo tanto sobre o seu veículo. Só que agora a gente tem um problema. Os esquemas básicos existentes, já agora de assinatura baseada em atributos, eles utilizam curvas elípticas, emparelhamento linear sobre curvas elípticas. É uma operação matemática um pouco complexa, não tem como explicar, mas o problema que a gente tem é que ele da mesma forma que outras questões de curvas elípticas, ele é suscetível a ataques de computadores quânticos. Como ele depende da dificuldade de produzir um logaritmo discreto, e isso é uma questão que como ficava na apresentação do perigo, o algoritmo de Sharp-Kebbler, a gente não pode utilizar eles assumindo que temos computadores quânticos suficientemente poderosos. A gente precisa, então, investigar e avaliar esquemas alternativos. Para o funcionamento de alto nível da assinatura baseada em atributos, a gente tem 4 etapas. A primeira etapa é o setup. Então, é quando uma autoridade certificadora define uma chave secreta e ela define quais atributos vão ser suportados. Então, por exemplo, no contexto da universidade, quais vão ser, no contexto da empresa, aí vai depender. A gente tem a segunda fase, que é o extract, é quando você, em conjunto com o indivíduo, a autoridade certificadora vai fornecer os parâmetros que ele vai utilizar para gerar uma assinatura. E esses parâmetros vão ser correspondentes, vão ser associados especificamente aos atributos daquele indivíduo, portanto, você sabe que é o que estabelece a relação de confiança, inclusive, para você saber que aqueles atributos, você pode confiar neles.
A terceira fase, então, é mais simples, é gerar a assinatura. E aí, de acordo varia, tem esquemas mais ou menos flexíveis. Alguns você tem que assinar com todos os atributos que são associados a você. Outros você pode escolher apenas parte deles para incluir naquela assinatura. E aí, por último, é o Verify, em que um terceiro vai verificar que aquela assinatura corresponde à mensagem específica e aos atributos garantidos. Então, agora, a gente vai utilizar também reticulados. Eles são utilizados como um método matemático que é resistente a ataques quânticos, dependendo do uso. E eles são definidos como uma combinação de N vetores no nosso caso, a gente está definindo uma genérica no espaço real, de N dimensões. Aqui tem um exemplo de vetores no espaço bidimensional. A gente tem duas bases para esses vetores. Tem a base V, que seria o vetor V1 e V2, e a base U, que é o vetor 1 e 2. O importante aqui de ver é que, apesar dos vetores serem diferentes, eles estão gerando todos os mesmos pontos. Então, e aqui a gente entra na definição que existem bases fáceis e bases difíceis. As bases fáceis são altamente ortogonais e módulo pequeno, e as bases difíceis são pouco ortogonais com módulos grandes. Então, por exemplo, a gente vê ali no... A gente vê aqui que a gente tem um ponto que o caminho é bem mais direto com a base V, mas com a base U é mais difícil de calcular. E aí, por exemplo, esse aqui é o problema do ponto mais próximo do vetor. E aqui é muito mais difícil de calcular com a base difícil. Existem alguns problemas, como o Learning with Errors, o Short Distribution, ele apresentou alguns outros. E a partir desse problema, você consegue chegar numa questão que é, por multiplicação de matrizes, quando você sabe uma matriz utilizando a operação com muitas dimensões e também com uma questão de operações modulares, você vai chegar numa prova de uma operação, uma matriz conhecida A e multiplicada por uma matriz desconhecida X, resultante de uma matriz conhecida U, é difícil de determinar a X, dado que ela tem sido escolhida adequadamente. Ele é baseado numa base de pouca ortogonalidade, muitas dimensões e com valores muito altos. Portanto, então a gente chega na ideia do esquema da assinatura baseada em atributos como reticulados. Ela começa com uma função hash especial, que ela vai receber uma string que define o atributo e ela vai te entregar uma matriz de dimensões N por K com inteiras menores que Q. Normalmente aqui vai ser um primo. A gente vai ter uma autoridade certificadora, que ela vai ter gerado uma matriz A com uma sua chave pública. E aí a gente vai gerar uma matriz para cada atributo que pertence que é referente a algum indivíduo, por exemplo. E aí a gente vai gerar uma matriz específica para aquele indivíduo, fazendo a superposição de todas dessas matrizes que foram geradas pela hash. A gente vai fazer aqui a soma delas mesmo. E a partir dessa matriz, então, que ela define o conjunto de atributos, a gente vai gerar um parâmetro de assinatura SK. Tal que A vezes SK, N é igual a N. Isso é possível, no nosso caso, porque a autoridade certificadora, que gerou a matriz A, ela tem uma base fácil dessa mesma matriz. Então, esse cálculo que era para ser difícil, eles conseguem executar de forma fácil. Só que uma questão importante, aí é um resultado intermediário que a gente teve aqui, é que a gente está utilizando a superposição das matrizes. Isso é um erro, isso é uma questão que influencia um pouco, que coloca algumas possíveis fragilidades no esquema meio desnecessárias, porque você está colocando a soma, que ela tem uma questão de... ela tem comutatividade, ela pode introduzir uma dependência linear entre diferentes matrizes, e aí um esquema alternativo que a gente tirou para gerar a matriz do usuário seria concatenar os atributos, as strings que definem cada atributo, e aí fazer uma hash disso diretamente. Isso a gente não foi provado formalmente, seguindo o esquema estudado, mas empiricamente funcionou. E a vantagem então, da hash é que a gente está evitando completamente essa questão da relação comutativa linear, porque agora a relação, como passa pela hash, não tem mais nenhuma relação direta entre utilizar um atributo a mais ou a menos. Existem também outros esquemas que são com complexidade maior, então, mas também às vezes são mais flexíveis, tem algumas outras formas. Mas a gente tem um problema na literatura, que é que a gente não tem nenhum trabalho desses que determina os parâmetros de segurança ou faz uma avaliação para o desempenho.
não tem implementações públicas. Então, quando você vai tentar estudar, tipo, isso aqui é equivalente a um nível de tantos bits de segurança ou alguma coisa, nada disso está claro. E muito menos o tamanho das assinaturas ou o tempo de memória. Então, esse trabalho, o trabalho de TCC que eu vou desenvolver, está buscando entender essas questões. Para concluir, então, assinaturas baseadas em atributos têm propriedades muito interessantes de anonimato e confiança, permitem várias aplicações práticas interessantes. Os esquemas atuais, que já foram desenvolvidos, mais estudados, não são resistentes a ataques quânticos. E agora a gente está buscando propostas mais resistentes a eles, com reticulados, que infelizmente no momento não tem uma definição, são muito abstratos, eles não têm uma questão no mundo real, assim, você não tem nada claro como que a implementação vai funcionar, como que vai ser as características de performance ou de comportamento. E aí, muito obrigado e alguma dúvida? Obrigado. Aí, pessoal, temos tempo aí para duas perguntas. É isso? Vai, quer fazer a pergunta de orientador, aquela? Não, orientador é proibido. Então, pessoal, muito obrigado. Não, mas então deixa eu perguntar uma coisa que desde o início, na verdade, ignorância, eu pergunto de ignorante mesmo. O algoritmo quântico, qual é a diferença do algoritmo quântico? Porque quando você chama de um algoritmo é quântico? Porque assim, eu acompanhei várias apresentações e tudo, eu fiquei, na verdade, não sei. O algoritmo que a gente está... Os algoritmos que a gente está estudando, os algoritmos em si não são quânticos. Eles rodam no computador clássico de forma normal. Então ele não... por isso que a minha dúvida, sempre vocês estão implementando I0, ARMA, I0... Isso. Completamente clássico. Então, mas o algoritmo quântico é só um algoritmo discreto, os valores são baseados em misturados, é isso que caracteriza? Não, a questão quântica é o que você usa para atacar os algoritmos. Então, eu não sei explicar muito bem, eu não sei muito como funciona, por que o computador quântico é melhor em de ataque. Mas você está utilizando o computador quântico para gerar um ataque em esquema de criptografia existente. Então, por exemplo, para alterar números primos, para LSA, ou para curvas elípticas, também que você realmente não sei ficar muito bem. Mas o lado do ataque é quântico. A implementação que a gente está estudando sempre é no computador clássico, no computador normal. Mas o que então caracteriza um algoritmo para eu chamar esse algoritmo é quântico? Qual é a característica? A gente chama normalmente de pós-quântico. 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 Então a ideia é que é uma coisa que, no nosso caso, roda no computador clássico, que não tem as mesmas fraquezas que dos algoritmos de criptografia existentes, então não podem ser quebrados tão facilmente quando o computador quântico for tentar quebrá-lo. Tem sentido? É basicamente o algoritmo de Shor. É o algoritmo de Shor que ele que propõe quebrar alguns problemas matemáticos. Né? Então, os problemas matemáticos baseados nos algoritmos pós-quânticos, eles são diferentes desses que são atacados pelo algoritmo de Shor. Então, você tem outro modelo matemático que é diferente, né? Então, o algoritmo quântico é reservado só para a área de segurança e criptografia. Não é qualquer algoritmo que a gente O orientador não pode fazer pergunta, não pode ajudar um pouco na resposta, né? Mas que está lá no regulamento. Gente, eu achava que eu ia só quebrar já que Não, então, é uma dúvida muito comum, e eu sempre falo para os alunos que é um ponto que tem que ser estressado, porque ele usa esse nome pós-quântico, né? Parece que ele está aquelas coisas de autoajuda, né? Que inventam aí. Mas parece até colchão pós-quântico. Não só pós-quântico, né? Que eu vi esses dois Mas termos. para tentar esclarecer para todo mundo, né? É que o computador quântico está sendo desenvolvido. Sim. Ele está muito pequeno ainda não faz trabalho muito útil, mas está crescendo. Ele trabalha com propriedades quânticas da matéria, superposição. Então ele tem superposição de zeros e uns, e com isso ele consegue fazer muitos cálculos simultaneamente, né? Vamos dizer assim, simplificando, eu também não entendo muito da área, mas o fato é que ele consegue resolver problemas matemáticos clássicos que já foram usados em criptografia
num piscar de olhos. Então, faturação de inteiro, por exemplo, e outros problemas matemáticos que eram considerados solucionados em tempo exponencial, ele resolve em tempo polinomial. Então, ele quebra a criptografia. Mas isso é um problema do pessoal da física, com os computadores quânticos, com essas propriedades quânticas da matéria. O nosso foco aqui, o termo pós-quântico é o seguinte, é fazer alguma coisa que funcione depois que o computador quântico for se tornar prático. Depois que ele tiver um computador quântico de verdade, então como é que nós vamos resolver a nossa vida com os nossos computadores convencionais? Os alunos apresentaram falando em algoritmo quântico, não, então é tudo... Não, é tudo algoritmo pós-quântico, algoritmo para computador tradicional para um mundo pós-computador quântico, de maneira que a gente não vai poder continuar... sair tudo, vocês vão conseguir paralelizar, fazer... Não, nem paralelizar, nós vamos usar outras famílias de funções matemáticas que até o momento não existem formas de quebrá-la mesmo com o computador quântico. As funções matemáticas que a gente usa hoje, os computadores quânticos a gente já sabe que eles vão quebrar. Então nós estamos procurando outras funções matemáticas para rodar em computador normal, por exemplo, reticulados, a pergunta do Rodolfo, né? Reticulados é porque ainda não encontraram nenhum algoritmo que quebre reticulado. Mas outros métodos matemáticos, por exemplo, isogenias, a semana passada quebraram. Né? Já estava indo para o padrão, quebraram a semana passada. Então, tem vários outros métodos matemáticos que achavam que eram seguros contra o computador quântico e agora estão descobrindo que são quebrados. Então, o computador quântico está realmente não sendo usado para o teste. Não, já existe, só que com poucos qubits. Bom, depois a gente pode conversar mais. Muito obrigado. Obrigado pela aula. O resumo é: todo mundo vai perder o emprego, menos a gente que está concursado. Pessoal, nós temos um tempinho aí para tomar água, para ir no banheiro. Agradeço novamente o Érico aí e a professora Ting pela excelente discussão no final. Por isso que eu fico quieta. Muito obrigado.